Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar anamnese em saúde mental, tá? Vocês vão ver que a anamnese ela é composta muito pelas observações, tá? E daí nós temos que observar o nosso paciente com relação aquelas alterações que nós aprendemos lá nos conceitos básicos, ok? Quando for mais no final, eu vou explicar isso aí para vocês, ok? Então, vamos lá. A entrevista e anamnese psiquiátrica. Na entrevista e anamnese, né, nós precisamos observar os sinais e os sintomas, tá? Lembrando que sinais das doenças é o comportamento dos pacientes. Então, nós vamos ter que observar o nosso paciente com relação à atenção, à orientação, à concentração, à fala, se ele apresenta as alucinações, a questão das sensopercepções, ok? Porque muitas vezes a gente pode perguntar ao paciente se ele escuta vozes. E daí ele diz que não escuta. Ele pode dizer que não escuta. E de repente você, observando esse paciente, você vê que ele está conversando do lado, como se tivesse uma pessoa do lado dele, tá? E daí você, através da sua observação, você vai deduzir que esse paciente apresenta alucinação auditiva, ok? Então, a observação em tudo que o paciente faz, desde o momento que ele adentra, né, no consultório e chega para você e conversa, tudo isso tem que ser observado. Os sintomas, como nós sabemos, são as queixas do paciente, né? São os relatos. Além disso, dos relatos do paciente, nós temos que ter também os relatos do acompanhante. Seja esse acompanhante família, seja esse acompanhante um cuidador, um vizinho, um agente de saúde, mas que ele traga informações que são inerentes, né, que são importantes para que a gente entenda, que a gente compreenda o paciente, tá? Lembrando que quando a gente tem informações de outra pessoa, né, seja familiar, seja cuidador, seja vizinho, seja agente de saúde, a gente tem que colocar as siglas aí, SIC, né? Segundo informações colhidas. E, pessoal, como nós já falamos em outras aulas, é importante que o paciente com transtorno mental, ele sempre venha acompanhado nas consultas. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com alguém que não tem em muitos momentos orientações com relação, né, ao seu tratamento, ao que ele sente, como foi seu histórico de vida, tá? E daí nós precisamos do responsável e do acompanhante para que ele nos ajude, né, a colher essas informações. Aí nós temos aí o conceito da psicopatologia, que é um estudo dos sinais e sintomas produzidos pelos transtornos mentais, tá? Então, pessoal, nós enquanto enfermagem, nós temos que trabalhar na observação desse paciente. Nós temos que observar o paciente não só na nossa consulta de enfermagem, mas observar o paciente durante as oficinas, durante o almoço, o lanche, com relação às medicações, como ele chega,
tá? Nas terapias em grupo. Então, mesmo o paciente estando trabalhando com outro profissional da equipe de saúde ou com algum visitante, nós da enfermagem temos que estar atentos ao comportamento desse paciente. E daí, como aspectos gerais da entrevista psiquiátrica, nós temos que entender alguns pontos, tá? O primeiro ponto é a confiança, né? Como diz aqui, relação médico-paciente, que a gente chama de rapport, que é uma aliança terapêutica. Essa aliança terapêutica, pessoal, que é o rapport, nada mais é do que a confiança que o paciente vai ter no profissional. Aqui fala médico, mas a gente envolve, né, todos os profissionais da equipe, ok? Então, o paciente tem que confiar, tá? Muitas vezes, né, ele confia em um profissional mais do que no outro. Daí a importância de, como nós vimos quando nós trabalhamos os serviços de saúde, a importância de se trabalhar em equipe, tá? Lembrando que essa equipe não são só os profissionais de nível superior, mas também os profissionais de nível médio, tá? Porque muitas vezes eles podem confiar mais no monitor do que no enfermeiro, no psiquiatra, no psicólogo, certo? E ele vai acabar confidenciando fatos que são importantes dentro do seu tratamento para o monitor. E aí, na reunião, o monitor vai expor isso que é importante para o tratamento do paciente. Outro ponto que nós temos que entender dentro da entrevista psiquiátrica é que a entrevista ela pode ser aberta e estruturada, tá? Vamos entender as duas. Veja, aberta e estruturada são juntas, ok? São dois termos que têm que estar juntos, só que a gente vai entender os conceitos aí em separado para que a gente possa estruturar a nossa entrevista psiquiátrica. Então, vamos lá. Por que é que uma entrevista ela pode ser aberta? Uma entrevista psiquiátrica pode ser aberta. Porque eu não preciso preencher todas as informações que estão no prontuário de uma única vez. Eu posso estar preenchendo esse prontuário à medida que eu vou conversando com este paciente. Exemplo, o paciente chegou hoje a primeira vez no CAPS. Então, daí nós vamos iniciar a entrevista com ele, certo? E daí nós vamos conversando, e nós observamos que o paciente já está um pouco agitado, falta de atenção e tal. Então, outro dia, quando ele vier, nós continuamos essa entrevista, tá? Se ele for um paciente que vai ficar em sistema intensivo, que vai ficar todos os dias com a gente, enquanto eu vou observando esse paciente, eu vou preenchendo este prontuário. Vou conversando com ele, um pouco ali, um pouco acolá, e vou preenchendo esse prontuário, tá? Então, a entrevista aberta é que ela não precisa ser fechada no primeiro contato que nós temos com o paciente, ok? Até porque, se esse paciente ele chega em uma crise, não tem condições de nós conversarmos com ele. Então, primeiro nós vamos amenizar a crise, depois nós vamos conversar com o paciente. Enquanto a gente conversa com o paciente, nós vamos preenchendo aí este prontuário, que não precisa ser fechado no mesmo dia. Por isso que a entrevista pode ser aberta. E por que é que a entrevista tem que ser estruturada? Porque nós precisamos de um prontuário, tá? Precisa-se de um prontuário. Todo paciente ele tem que ter um prontuário onde todos os profissionais da equipe
fazem seus relatos, suas orientações naquele prontuário, ok? Para que a continuidade da assistência do paciente seja mantida, ok? Então, a entrevista ela é estruturada porque tem que ser escrito num prontuário, tem que ter aquele roteiro. E é aberta porque aquele roteiro do prontuário não precisa ser fechado de uma só vez, no primeiro encontro. Ele pode ser fechado nos encontros subsequentes. Aí a situação da entrevista com relação ao espaço físico, certo? Eu tenho que ter dentro do espaço físico o mínimo de coisas, certo? Para que o paciente ele foque sua atenção mais na entrevista, porque nós vimos que nós temos pacientes que podem ficar, né, distraídos. Nós temos que organizar o nosso espaço, isso a gente vai ver em urgência e emergência, tá? De forma que a nossa cadeira, ela fique próximo à porta, porque em caso do paciente se tornar agressivo, a gente possa, né, se ausentar aí do ambiente, tá? E a questão de que sempre tenha, né, caso necessário, sempre que nós tivermos, dependendo isso aí do paciente, a porta do consultório pode ficar aberta, tá? Daí um cuidado que nós devemos ter quando nós mantivermos a porta aberta, de não ter outros pacientes nos corredores, apenas os profissionais, tá? E sempre reforçando nas avaliações de grupo, né, nas reuniões de profissionais, a questão do sigilo profissional, ok? Com relação à duração, algumas literaturas vocês vão encontrar que a duração é de 40 a 50 minutos. Mas a duração da entrevista ela vai de acordo com o paciente, certo? E com a minha demanda. Se eu tenho muitos pacientes para aquele dia, então eu vou agilizar mais essas consultas. Se eu tenho menos, então eu vou deixar que o paciente faça melhor os seus relatos, vou questioná-lo mais ainda, tá? Lembrando que nós temos que direcionar o nosso paciente para o foco da entrevista, porque muitas vezes eles vão ficar dizendo que a vizinha toma a mesma medicação que ele e que isso não é necessário, né, para a entrevista, certo? A questão é o foco. Então, a duração ele vai de acordo com a minha demanda, com o que eu vejo a necessidade do meu paciente. Com relação às anotações, pessoal, as anotações elas têm que ser sucintas, porém necessárias. Eu tenho que fazer os relatos do que é necessário, tá? E veja bem, como na entrevista eu tenho que observar o meu paciente, né, que são os sinais, e tenho que escutar os relatos do meu paciente, que são os sintomas. Então, por muitas vezes, né, quando eu questiono o paciente por alguma coisa, eu tenho que observar esse meu paciente, tá? Então, se por exemplo, eu consiga fazer todas as perguntas e ao mesmo tempo observar o meu paciente, e quando ele sair do consultório, eu fazer os meus registros, ótimo, certo? Porque eu não perdi nenhuma ação desse paciente, nenhum movimento desse paciente. Se eu sou daquele profissional que eu não consigo me lembrar de tudo, tá? Então, eu vou fazendo pergunta por pergunta. Então, eu faço uma pergunta, observo o paciente, escuto os seus relatos e daí faço as minhas anotações. Faço outra pergunta, observo o paciente, escuto os relatos, faço as minhas anotações. E daí vou fazendo, né,
o que for necessário para aquele dia, certo? E todas as fontes de informações disponíveis, elas são necessárias. Daí a importância do acompanhante, ok? E daí, pessoal, nós vamos para, a composição aqui de um prontuário. Logicamente que vocês vão ver, toda instituição tem o seu prontuário específico com algumas peculiaridades, certo? Mas no básico é isso aqui. Nós temos a identificação do paciente, onde nós vamos pegar o nome, idade, sexo, estado civil, procedência, ocupação profissional, tá? Aí veja bem com relação, essa identificação, que nós temos que ver onde é que esse paciente trabalha, se ele vem, de outras regiões onde não tinha CAPS, tá? Se o trabalho dele está relacionado com a doença, se ele consegue desenvolver o trabalho mesmo doente, mesmo com transtorno mental, os riscos que esse trabalho pode trazer, tá? E nós devemos trabalhar questões pouco ansiogênicas, ou seja, que facilitam o início da entrevista. O que é que isso quer dizer? Algumas vezes nós já sabemos o histórico daquele paciente antes da primeira consulta. Como é que nós sabemos? Às vezes um familiar vem e diz, eu vou trazer meu filho porque ele é usuário de droga, só que ele não admite isso e daí eu vou trazer ele dizendo que ele vai fazer o tratamento porque usa o cigarro, cigarro ou tabaco. E daí eu não quero que vocês falem dessa questão das drogas, mas se ele falar, tudo bem. Então a gente não vai iniciar nossa entrevista questionando, você é usuário de drogas? Não, tá? A gente vai perguntando o que ele sente, vai tentando muitas vezes desarmar o paciente que já vem armado, que já vem no sentido de ser realmente grosseiro, agressivo. Ok? Então a gente vai perguntando o que o paciente sente, perguntando se ele escuta vozes, fazendo perguntas como é o social dele, como são as relações, como é o relacionamento dele com a família. Então perguntando coisas mais sobre a vida no geral do que o fato específico, tá? E aí a gente espera que ele realmente relate o fato específico, que no exemplo aí seria o usuário de drogas. Com relação à queixa principal e à duração. O paciente psiquiátrico às vezes não admite ter problema ou não tem um insight de sua situação, ele não tem noção da sua situação, tá? Nós vimos lá nas psicoterapias que muitas vezes o paciente, para ele tá tudo normal, ele não se vê doente, ele só está lá porque a família levou, pediu para ele ir, porque a família está achando que ele está com um comportamento alterado, mas para ele não está, ok? E daí nós temos que ver até onde o paciente tem noção de que ele está com comportamento alterado, que ele está precisando de ajuda, e quando ele não está precisando de ajuda, quando ele acha que não está. Okay? Então é necessário observar de quem foi a iniciativa da busca da ajuda. Se foi o paciente que decidiu ir buscar ajuda, ótimo, porque esse paciente é um paciente que ele não vai dar trabalho com relação à adesão ao tratamento. Se for um paciente que não se vê doente, que ele está lá porque a família o levou, é um paciente que a princípio ele vai dar muito trabalho com relação a aderir ao tratamento. Possa ser que depois, com a continuação, ele se reconheça doente e daí venha a aderir. Outra coisa que nós vamos trabalhar no prontuário é a história da moléstia atual, tá? E essa história da moléstia atual,
é a doença, né, atual. Em alguns prontuários vocês vão encontrar história da doença atual, que tem a sigla HDA. HDA, história da doença atual, tá? Então nós vamos descrever com detalhes os sinais e sintomas, o que a gente observou, o que o paciente relatou, o que o acompanhante relatou. As palavras do paciente, né, e do informante, elas são essenciais para que a gente entenda, certo? Nessas palavras do paciente e do informante, nós devemos retirar alguns pontos, certo? Primeiro, o início do transtorno. A primeira crise, como foi, com que idade, tá? E daí, se o paciente ou o acompanhante lembrar, isso é essencial para o tratamento, tá? Para que a gente saiba há quanto tempo esse paciente já vem apresentando essa sintomatologia. Os fatores precipitantes. Pessoal, relembrando para vocês, né? Fatores precipitantes é o fator causal, ok? Então, por muitas vezes, né, eu nunca tive transtorno mental, mas, né, eu venho somatizando alguns problemas, venho ficando estressada e tal, e usando aquele exemplo que eu já dei, né, de repente meu cachorro morreu. Então, nesse dia eu surtei e daí não consegui mais voltar ao meu normal. Então, o fator precipitante, o fator causal para minha crise, tá? Para o desenvolvimento do meu transtorno mental foi a morte do cachorro. Ela foi a única causa? Não, eu já vinha somatizando outros problemas, tá certo? Mas assim, o pico foi realmente a morte do meu cachorro. Exemplo aí, né? Aí o paciente, né, juntamente com o informante, vai contar a evolução da doença, né? Se ele teve essa doença quando criança, passou todo esse tempo sem nenhuma doença e agora ele está voltando com essa mesma doença, tá? A gravidade da doença, ele é agressivo, ele bate nas pessoas, ele já tentou matar o pai porque estava escutando as vozes, né? Ele nunca foi agressivo, ele nunca tentou matar ninguém, ele só se isola, tá? Então ele vai contar como são as crises e como é o dia a dia desse paciente. E um ponto muito importante dentro da entrevista é a sequência cronológica. O que é essa sequência cronológica? É a história de vida do paciente. Ele vai contar, né, juntamente com seu acompanhante, desde a gestação até os dias atuais, né? Nós vimos, né, dentro dos fatores determinantes, que o período de pré-natal, ele também pode estar influenciando como um fator predisponente, né, para que esse paciente venha a desenvolver no futuro um transtorno mental, ok? Então, o paciente, juntamente com o acompanhante, ele vai informar isso, como foi a infância, como foi a idade escolar, a descoberta da sexualidade, a adolescência, tá? O relacionamento com os grupos. Então, essa sequência cronológica é a história do paciente, ok?